onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas. Ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não tenho carro, alguém me dá transporte. E eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades, né? Então, o primeiro passo não é nem educação financeira, acho que é um pouquinho de educação empreendedora, para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. O Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade. Você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar. Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso, tá? Eu não consigo entender como que mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, a pessoa não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto e uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva. Sei lá, vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto, né? Não deixa ele criar ratos lá embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a 1 milhão, 10 milhões de patrimônio, ter uma casa espaçosa, um carro conversível. Isso é status. Tem o lance de entender a riqueza também, não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é ter talvez um carro que te transporte com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa do interior pode ser que prover a sua família, poder ter a certeza de ver o pôr do sol e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. O conceito de ser rico, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. Da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Neymar, Mbappé foram descobertos logo cedo, grandes talentos e, de certa forma, foram apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos. Imagino que se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos, né, ou para ser, de repente, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, mas eu demorei a me considerar uma pessoa capaz de me tornar bem-sucedido. Eu fui tímido quando criança, eu comecei a praticar o esporte, eu não era dos melhores do meu esporte, eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos. O que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifícios durante um certo tempo para colher resultados numa competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado. Não é a sensação, eu tinha a convicção. Eu era formado em administração pública, tinha vontade de atuar em marketing, talvez na área pública, sabia que levava jeito para finanças porque eu era um cara bom de matemática, física e química, mas eu me senti entre 98, que foi quando eu me formei, até mais ou menos 2004, que foi quando eu voltei do Canadá, já tinha escrito um livro, estava preparando Casais Inteligentes que Querem Ser Juntos, tudo aquilo eram oportunidades que estavam chegando até mim, que eu estava fazendo o melhor possível para poder entregar ou superar expectativas da melhor forma possível e, superando expectativas, ganhar o máximo possível para fazer o melhor pé de meia possível para logo me livrar daquela carreira. Foi quando o Casais Inteligentes começou a deslanchar que eu falei, peraí, acho que tem um nicho aqui. O meu livro me convenceu a continuar na carreira, porque até então o que eu era? Um cara responsável, um cara que usava a minha habilidade de comunicação, eu escrevia bem, era um cara bom de redação, porque eu sempre li muito, e usava essa redação para melhorar o que os caras que eu admirava, que eram os professores de contabilidade e finanças, eu ajudava o trabalho deles a ficar melhor. O professor deu aula, você não entendeu? Eu, como professor substituto, vou te dar umas dicas para você entender aqui. E os alunos aplaudiam. Aí eu me sentia fazendo bico. A hora que eu sair de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu vou ter sucesso. Mas o público entendeu do jeito diferente, abraçou a causa, e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Eu tenho estudado muito essa questão da inteligência. A gente vê que saber desenvolver as diferentes inteligências ajuda muito. Mas não basta inteligência. Você tem que saber acumular algumas habilidades e você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz. E isso faz muita diferença. O cara pode ser muito inteligente, mas ele não está disposto a montar um canal digital e começar a usar os recursos deles, expor a cara dele e testar alguns modelos. Então, se ele não quer fazer o que outros estão fazendo, ele não cria possibilidade de prosperar. O esporte realmente, muito pouco provavelmente, vai ajudar a prosperar. É quase que como jogar na loteria, né? A estatística joga contra. Mas o esporte te ajuda a desenvolver habilidades que a escola não te dá. Competir em equipe, estratégia, o que você faz durante meses para performar na final de um campeonato. Não importa se é de xadrez, se é de saltos ornamentais ou de corrida, mas o esporte, ele te traz
faz o setup do sacrifício, não o sacrifício duradouro. O cara só vai praticar o esporte se tiver a competição no fim do ano. Se é treinar, ele desiste. Então, o esporte, ele nos proporciona aquilo que é proposto, que eu proponho no planejamento, que é, cara, faz um sacrifício. Mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade. Faz primeiro um sacrifício para viajar daqui a 3 meses. Comemorou? Faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a 6 meses. Incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar e o que dá para fazer é sacrifício. 3, 4 horas por dia no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer. Ele tem que mudar alguma coisa, né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no interior, longe da família, um projeto de 2, 3 anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade. As pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente o cara que não tá dando certo, que se muda para um outro país, fala, cansei desse país, que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda. O cara vai fazer sacrifício. Ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com 3 pessoas, vai dividir moradia com mais 3, 4 amigos, morar num porão e depois de 4, 5 anos o cara tá prosperando, porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Então ele aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício que a vida tem que ser sacrificada. Você tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas têm essa dificuldade. Como que o brasileiro consegue cuidar tão mal do dinheiro que a gente conquista com tanto esforço? E depois disso, pensando em quem não quer seguir a média dos brasileiros que lidam mal com o dinheiro, qual hábito essa pessoa tem que mudar imediatamente? Bom, o brasileiro, ele lida mal com o dinheiro porque, vamos falar primeiro de forma genérica, não